Isso acaba havendo um acordo, né, entre o governo de um lado, né, e o concessionário do outro. Olá, esse é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. Vou entrevistar Ronen Glanzmann, presidente do Move Infra. O Ronen Glanzmann nasceu em Juiz de Fora, tem 47 anos, é economista formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, a FGV, e na Universidade Pablo Olavide, em Sevilha, na Espanha. Foi secretário de Aviação Civil de 2019 a 2022, no governo de Jair Bolsonaro. É presidente do Move Infra desde janeiro de 2025. Ronen Glanzmann, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta entrevista. Obrigado, Paulo. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês no Poder 360. Eu acho que a gente tem bastante tema interessante aí para conversar sobre a infraestrutura do nosso país, que está tão desenvolvida aí e crescendo muito nesses últimos anos, né? Agradeço também a todos os web espectadores que assistem este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de fevereiro de 2026. Eu começo essa entrevista falando sobre a ação que o Partido Novo ajuizou no STF, na qual questiona a atuação do TCU na mediação de conflitos na administração pública. Qual é a avaliação do Move Infra? Pois é, Paulo, esse é um tema super relevante para o setor de infraestrutura como um todo, né? Ali no finalzinho do ano de 2022, o TCU inaugurou um processo inédito no país, no Brasil, que é o processo de consensualismo, né? O que é o consensualismo? Você tem hoje contratos de infraestrutura, de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, que são contratos de muito longo prazo, foram modelados, né, trabalhados numa época diferente, econômica diferente. Então, hoje esses contratos, alguns desses contratos, eles não estão performando como deveriam performar, né? E daí vem o consensualismo, porque desfazer um contrato desse é um trabalho muito complexo, né? Um trabalho que geralmente vai acabar nas instâncias judiciais, né? Porque você não tem acordo para o desfazimento de um contrato que não está performando por qualquer motivo. Às vezes uma demanda que foi superestimada, às vezes uma receita que foi superestimada, às vezes um boom econômico que estava se esperando que viesse e acabou não vindo, às vezes por uma pandemia, né, que foi uma crise que afetou vários setores da economia brasileira. Esses contratos não estavam performando e até hoje nós temos alguns que não performam, e aí vem o Tribunal de Contas com o processo de consensualismo, e a ideia do consensualismo ao invés disso terminar numa briga judicial que vai durar 10, 20, 15 anos aí na justiça, isso acaba havendo um acordo, né, entre o governo de um lado, né, e o concessionário do outro, que é o setor privado do outro. Isso tudo sob a orientação, sob a supervisão, sobre o arbitramento do Tribunal de Contas da União. É um processo inédito no Brasil, o Brasil não estava acostumado com esse tipo de coisa. A alternativa a esse processo é um processo bastante ruim, que é um processo de caducidade de um contrato de concessão, processo longo, judicial. Então vem o Tribunal de Contas com essa proposta de fazer o consensualismo, entendendo que o consensualismo ele é um controle concomitante, né? Ou seja, ao invés do Tribunal de Contas aguardar um acordo entre as partes e só depois, ao final desse acordo, trabalhar o controle externo, ele faz isso de maneira concomitante, ou seja, ele acompanha, ele supervisiona, ele orienta aí as negociações entre as partes e depois que isso é feito um acordo, ele chancela isso na plenária do Tribunal de Contas da União. É exatamente esse processo, até pelo seu ineditismo, que esse processo foi questionado à época, né, uns 2 anos atrás, foi questionado junto ao STF com relação à sua inconstitucionalidade. E é isso que a gente tenta demonstrar, a importância, a relevância desses processos para o setor de infraestrutura, que tem sido destravados aí vários investimentos, geração de empregos e números aí que realmente são surpreendentes. O Tribunal de Contas da União é um órgão vinculado ao Congresso Nacional, ao Legislativo, que tem como atribuição avaliar as contas públicas. É apropriado que o tribunal atue na mediação de um conflito? Pois eu acho que esse é o centro dessa discussão, tá, Paulo? O que acontece? Sempre que vai haver uma concessão, um processo de concessão, toda a modelagem, todo o estudo dessa concessão, ele é acompanhado pelo Tribunal de Contas. O edital só é publicado depois que o Tribunal de Contas aprova isso, né? Você tem lá um ministro relator, depois isso vai a plenário, isso é debatido em plenário e finalmente aprovado. Só daí o governo pode publicar o edital. Então esse controle é um controle que ele é feito a priori, ou seja, antes de que seja lançado o edital, é feito o controle.
Agora o que está se fazendo, o que está se praticando, é o controle concomitante. O TCU acaba fazendo a mesma coisa, só que ao invés dele esperar que haja ali uma solução entre as partes, que é muito complexa de se alcançar, porque os problemas são complexos, né, os contratos são complexos, as demandas são difíceis de serem alcançadas. Então o TCU, concomitantemente, ele acompanha aquele processo, faz uma supervisão daquele acordo, né, na medida que quando aquilo é acertado entre as partes, aquilo já tem a chancela do Tribunal de Contas. Só para que você ter uma ideia, Paulo, e o nosso ouvinte, o nosso telespectador ter uma ideia, já foram 44 processos que passaram por esse processo de consenso, né, no Tribunal de Contas. Desses 44, 20 foram exitosos. É claro que muitos não dão certo, porque são negociações complexas, são negociações difíceis, mas dos 44, 20 foram exitosos e foi feito um acordo com a chancela do Tribunal de Contas. Esses 20 processos já viabilizaram cerca de 300 bilhões de investimentos no setor de infraestrutura. E aí nós estamos falando de rodovias, de ferrovias, né, de aeroportos, tudo isso passando pela SESEX Consenso e até outros setores menos tradicionais, o setor de portos também, tem uma série de investimentos que foram destravados com esse tipo de acordo, né, esse tipo de consenso. Só no âmbito do Move Infra, das nossas associadas, nós temos 6 dos grandes operadores de infraestrutura do Brasil. Foram mais de 20 bilhões viabilizados em rodovias e em ferrovias, né, que é um setor que o Brasil tanto carece, que é o setor ferroviário. E mais de 400 mil empregos, entre empregos diretos, indiretos e induzidos, mais de 400 mil empregos sendo gerados. Então veja a potência, né, que um bom acordo, a gente sempre fala isso, né, o litígio é o pior caminho, né? Veja a potência que tem um bom acordo, o poder concedente bem intencionado de um lado, o concessionário bem intencionado do outro, isso tudo sendo supervisionado pelo Tribunal de Contas e a sociedade, ao final do dia, sai ganhando com esse processo. Então, de fato, a gente entende que o sistema do consenso, né, o advento do consenso, ele traz muita maturidade para o setor de infraestrutura e a gente consegue destravar investimentos que estariam aí nos tribunais de justiça aí sendo discutidos por longos e longos anos. Por que essa mediação não pode ser feita por outro órgão, ligado ao executivo ou outro ente, talvez, interno ou externo ao governo? O Tribunal de Contas ele tem sido, né, a esfera mais técnica e especializada, né? Como eu comentei, contratos de infraestrutura são contratos complexos, né? Eles têm complexidades de engenharia, complexidades econômicas, financeiras, complexidades jurídicas. Então, o Tribunal de Contas ele já é o órgão especializado para aprovar esse primeiro processo de desestatização de concessão. Dado que ele já faz isso, é natural que essas repactuações, essas renegociações, elas também aconteçam no âmbito do Tribunal de Contas, porque afinal de contas, aquele processo já passou pelo tribunal na sua origem, quando ele foi modelado, quando ele foi criado pela primeira vez, e agora ele retorna, depois de qualquer problema de demanda, problema econômico-financeiro e etc., ele retorna ao tribunal para que seja feita a repactuação desse contrato nos novos termos. Eu costumo dizer, Paulo, eu trabalho com concessão de infraestrutura há muitos anos, há praticamente 20 anos. E quando a gente trabalha na modelagem, a única certeza que nós temos é que nós vamos errar. Nós vamos errar na modelagem econômico-financeira, nós vamos errar na projeção dos investimentos, nós vamos errar na demanda. Por quê? Porque são contratos de muito longo prazo. A ideia é errar o mínimo possível, né? O objetivo é errar o mínimo possível. Mas mesmo assim, nós estamos falando de contratos de 30 anos. Então imagina o que era o Brasil há 30 anos atrás e o que será o Brasil daqui a 30 anos, né? É muito difícil você, por mais métodos econômicos, econométricos, matemáticos que se tenha, é muito difícil conseguir acertar na mosca e, na verdade, nunca se acerta. Então, qual que é a tendência? E isso é uma tendência mundial. Esses contratos de longo prazo tem que haver em algum momento ali, né, as duas partes precisam sentar, olhar para o contrato e falar, olha, isso aqui funcionou, isso aqui não funcionou, vamos repactuar, porque o objetivo agora não é aquele de 30 anos atrás. Agora o objetivo é um objetivo para algum investimento mais pontual, alguma coisa assim. Então tudo isso é fundamental que hajam janelas de repactuação desse contrato ao longo desse período de 30 anos. A não ser que tudo performe corretamente, que tudo aconteça como foi previsto, aí não há necessidade. Mas geralmente no mundo real, na vida real, a gente sabe que as coisas não saem conforme a gente prevê.
E caso a performance seja muito superior ao esperado, é possível também o governo pedir uma repactuação? Claro, os contratos eles têm essas alocações de risco nas suas matrizes de risco, né? Então ali você tem os riscos ordinários, né, que são aqueles de performance mais ordinários, e tem os riscos extraordinários, né? Por exemplo, vou citar um exemplo do setor de aeroportos, né? O setor de aeroportos, quando nós modelamos lá atrás, talvez há 10 anos atrás, obviamente ninguém previa uma pandemia como aconteceu nos anos de 2020, 2021 e 2022. Só para que você tenha uma ideia, Paulo, na pandemia, nós tivemos no Brasil cerca de 400 aviões em solo. Né? Não podiam estar voando porque não tinha demanda, não tinha fluxo de pessoas, tinha um lockdown, as pessoas estavam trancadas em casa. Foi um problema mundial, né? Mundial, exatamente. Então ninguém podia prever esse tipo de coisa. Então é claro que esses contratos dos aeroportos, eles foram severamente impactados pela pandemia. Né? Então, obviamente, após a pandemia, alguns vai ser necessário realmente você repactuar e ver qual é a performance. Agora, com relação a reequilíbrios a favor do poder concedente, também é possível, tem que olhar a matriz de risco do contrato, ver o que está alocado ao poder público, o que está alocado ao poder concedente e, obviamente, se houver algum desequilíbrio favorável ao poder concedente, é comum que acontecem esses reequilíbrios e, obviamente, isso pode ser discutido, repactuado no âmbito da SESEX Consenso. Nessas repactuações que já foram feitas, não houve nenhuma a favor do poder concedente? Existem, essas repactuações, elas abarcam questões a favor do concessionário, a favor do poder concedente. É, de fato, uma nova, né, uma repactuação daquele contrato. Então, o que se costuma colocar nessas repactuações? Novas obras ou obras diferentes. Muitas vezes, quando você está modelando uma concessão, vamos falar, por exemplo, de uma rodovia. Você acredita que o melhor caminho seja colocar uma segunda pista em determinado local. Só que ao longo dos anos, a demanda passa a ser por outro local, né? Porque houve algum fator ali, algum desenvolvimento industrial, econômico, logístico, que acabou demandando aquele investimento num outro local. Então é exatamente nessa repactuação que se ajusta aí o caderno de encargos, o caderno de obras, seja da rodovia, da ferrovia, do aeroporto. Em algum momento podia fazer sentido uma nova pista em um determinado aeroporto. Depois de 10, 15 anos, pode não fazer mais sentido e esse investimento ele é realocado. De repente é mais interessante fazer um terminal de cargas ou um novo terminal de passageiros, enfim, isso tudo é repactuado, mas tudo de uma maneira muito correta, tudo de uma maneira muito republicana, né? Acompanhado pelos técnicos do Tribunal de Contas e depois aprovado pela Corte de Contas do país. Então, isso, na nossa opinião, do setor de infraestrutura como um todo, isso traz muita maturidade, isso traz muita segurança jurídica para o setor, né? E inclusive atração de investimentos, porque todo investidor, quando vai botar o dinheiro aqui no Brasil, está pensando daqui a 20, 30 anos, e aí, de fato, você tendo essa janela de repactuação, isso traz mais segurança jurídica para o investidor que quer investir o recurso aqui. O senador Espiridião Amin, num evento recente, em 3 de fevereiro, disse não confiar na solução de controvérsias pelo TCU, nesse sistema do qual a gente está falando. Qual a sua avaliação sobre isso, sobre as críticas que ele apresentou? Eu acho que a gente tem que olhar o plano um pouco maior, assim, né? Basicamente, nós temos 3 alternativas para contratos que não performaram, seja por qualquer motivo. Ou erro na modelagem, ou falta de performance econômica, ou eventualmente questões operacionais. Basicamente são 3. Tá? Nós temos a mais tradicional de todas, que é a caducidade. Né? A caducidade é um processo longo, litigioso, que vai acabar terminando ali, vai durante 10, 15 anos ali nos tribunais de justiça. Isso é um fim muito trágico para qualquer concessão e quem perde mais com isso é o usuário, né? O usuário do transporte, o usuário da rodovia, da ferrovia e do aeroporto. A outra opção que nós temos é o processo de relicitação. Relicitação nasceu ali nos idos de 2017, tem uma lei que trata dessa possibilidade, em que o concessionário atual pode devolver aquele ativo amigavelmente, né? E aquele ativo ele é relicitado, vai para um novo leilão e o concessionário recebe lá, quem está saindo, recebe os ativos não amortizados, né? As indenizações pelos ativos não amortizados. Nós só temos um caso de sucesso desse processo, que concluiu. Foi o caso do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, aeroporto de Natal, que houve uma devolução amigável. Eu acompanhei muito de perto esse caso e eu posso te afirmar que são casos muito específicos, né? Ali você tem que ter uma conjunção de fatores, o concessionário tem que querer devolver por uma série de motivos, o poder concedente tem que querer receber aquele ativo por uma série de motivos, tem que haver interesse do mercado num processo de relicitação. Então foi um processo também longo que demorou e nós temos apenas um caso de sucesso no Brasil. Funciona, mas em casos muito específicos. O anterior da caducidade tem
vários casos desses? Caducidade também não é muito comum, exatamente porque muitas vezes o poder concedente, o governo sequer consegue chegar na caducidade, porque isso já judicializa antes. Então vira aquele contrato, um imbróglio judicial, que muitas vezes o governo não consegue sequer decretar a caducidade, porque fica preso ali entre liminares, aquele emaranhado de questões na justiça. Então a gente tem a caducidade, a gente tem a relicitação e agora, desde dezembro de 2022, nós temos a possibilidade do consenso. Né? Olhando todo esse panorama, né, ao longo de 30, 40 anos de concessões que nós temos no Brasil de infraestrutura, o modelo que mais tem funcionado e que mais tem gerado resultado para a sociedade é o modelo de consenso. Né? Empregos estão sendo gerados, obras estão sendo executadas e os contratos estão sendo repactuados à luz do dia, às claras, né? Não tem ninguém fazendo repactuação às escuras. Isso é tudo feito com método, com metodologia, dentro do Tribunal de Contas, né, com a equipe técnica. Depois isso passa pelo plenário, então tudo isso é fiscalizado e acompanhado. Então, das 3 possibilidades que nós temos, né, em termos de bem-estar para a sociedade, em termos de melhoria da qualidade de vida das pessoas, melhoria das rodovias, das ferrovias, dos aeroportos, dos portos, a gente vê que o consenso realmente é o melhor caminho e isso, inclusive, é incentivado mundialmente. Né? O nosso próprio Poder Judiciário tem aí uma série de câmaras de consenso, câmaras de acordos, né, para fazer acordos amigáveis, e é nesse mesmo caminho que a gente encoraja aí o setor de infraestrutura a continuar perseguindo, e a gente acha que o Tribunal de Contas realmente, o ministro Bruno Dantas, né, o secretário Nicola, tem feito um excelente trabalho ao implementar esse processo aqui no Brasil. É possível quantificar quanto seria o ganho com a permanência, a continuidade desse sistema de solução de controvérsias? Vejam, os números eles são implacáveis, eles não deixam ninguém mentir. Como eu comentei, nós temos hoje 40 tentativas de consenso, 44 mais precisamente tentativas de consenso junto à SESEX Consenso, né, junto ao Tribunal de Contas, das quais 20 foram exitosas. Então conseguiu-se chegar num acordo e veja como é difícil chegar no acordo, Paulo, porque são contratos realmente muito complexos. Então dos 44 que pediram, né, só apenas 20, tudo bem que tem alguns que estão tramitando, mas a gente tem 20 que foram exitosos e concluídos com sucesso. Esses 20 contratos, eles viabilizaram algo em torno de 300 bilhões de investimento, né, de liberação de investimento. Investimentos que estavam represados, obras que estavam paralisadas. Ao longo de quanto tempo que foi? Isso daí ao longo, geralmente os contratos são de 30 anos, né? A gente está falando de 30 anos. Mas boa parte desses investimentos, eles acontecem nas primeiras fases, que são as fases de investimento, geralmente os primeiros 5 anos, né? Então são contratos geralmente de 30 anos, alguns com prorrogações, então tem prorrogação de 10, 15, 20 anos, mas o pacote de investimentos vem geralmente nos 5 primeiros anos da concessão. E essa solução se deu, esses acordos se deram ao longo de quanto tempo mesmo? A SESEX Consenso começou a operar em dezembro de 22, né? Então nós estamos falando basicamente do ano de 23, 24 e 25, 3 anos que a gente está comentando, né? Tá. E há uma perspectiva de quanto dá para dizer que seria esse montante ao longo dos próximos anos ou tende a aumentar? O que é possível esperar? A ideia é que diminua essa quantidade de processos, né? Porque nós tivemos alguns processos, principalmente de rodovias e de aeroportos, que tiveram problemas de performance, foram aqueles processos modelados ali no segundo, 2015, 2014, na época da Copa, na época das Olimpíadas, né? Ali existia uma projeção de demanda muito otimista para o Brasil, né? Então, contratos de rodovia, principalmente, e contratos de aeroportos, modelados naquele período, estou falando ali de 2012, 13, 14, 15, tiveram problemas de performance e, obviamente, depois veio a pandemia, que ainda piorou ainda mais a situação. Então, esses processos que foram objetos das primeiras negociações junto ao TCU, negociações acontecidas em 23, 24 e 25. A ideia, a proposta, é que esse número diminua ao longo dos próximos anos, porque esses contratos eles começam a serem resolvidos um a um, né? E aí você diminua. E os novos contratos, já celebrados depois da Copa, depois das Olimpíadas e até, principalmente, depois da pandemia, esses são contratos que nós chamamos de contratos mais resilientes, né? Eles já foram construídos, modelados, com novas técnicas, com novas metodologias, e eles têm uma alocação de risco mais factível, mais viável. Então a gente entende que esses contratos, principalmente os contratos pós-pandemia, né, ou seja, de 2020, 21, 22 para cá,
eles já nascem com muito mais resiliência e é de se esperar que eles não precisem recorrer aí ao sistema de consenso para poder terem as suas contas ajustadas. Falando agora não só de solução de controvérsias, mas de investimentos, quais são os principais investimentos previstos nos próximos anos no país em infraestrutura? Tem muita coisa acontecendo, Paulo. No Brasil, a gente está vivendo um boom de concessões, especialmente no setor rodoviário, né? A gente tem aí previsto para esse ano cerca de 13 leilões. Ano passado nós também tivemos 13 leilões de rodovias no Brasil, só no âmbito do governo federal, isso sem contar os processos de governos estaduais que também entram nessa conta. A gente tem um plano que o governo federal coloca de ferrovias, um plano nacional do setor ferroviário, que também está prevendo aí uma série de leilões acontecendo ao longo desse ano. E nós temos um processo muito interessante, que é o processo de concessões de hidrovias, né, que começa a primeira concessão de hidrovia, ela está hoje sendo avaliada pelo Tribunal de Contas da União, é a hidrovia do Rio Paraguai, que também tem uma promessa muito grande aí. Então o Brasil vive, de fato, um boom de investimentos, um boom de contratos na área de concessão, captando aí muitos recursos brasileiros e estrangeiros. Então a gente acha que as próximas décadas aí realmente serão décadas muito profícuas para o setor de infraestrutura, especialmente no setor rodoviário, e vamos torcer muito para o setor ferroviário, que o Brasil aí tem um mundo a ser desbravado aí com relação à expansão dos trilhos, que é uma expansão muito cara, né? A gente tem aí cada quilômetro de trilho no Brasil custa cerca de 30 milhões de reais, então a gente tem um desafio enorme no setor ferroviário e o setor da hidrovia pode ajudar enormemente esse processo, que é um modal muito mais barato, muito mais simples, que o Brasil precisa aproveitar os rios que tem, né? Porque o Brasil é abençoado por Deus, nós temos rios aí enormes que correm para o norte, que correm para o sul e a gente precisa aproveitar esse potencial das hidrovias. Os investimentos previstos para os próximos anos são a maior parte por concessões ou investimentos diretos do governo? O setor de infraestrutura hoje ele depende das concessões, né? O governo tem aí sérias restrições, sérias limitações com relação a investimento público, né? Faz um esforço ali para que continue mantendo esses investimentos, mas hoje cerca de 80% dos investimentos no setor de infraestrutura, eles vêm das concessões, ele vem do setor privado. Números da ABDIB apontam aí que esse ano passado nós batemos 280 bilhões de investimentos, aconteceram em 2025. Agora, para 2026, estão previstos cerca de 300 bilhões de investimento em todos os setores da infraestrutura, aí não só de transportes, aí também inclui saneamento, inclui telecom, inclui energia. Há um aumento, mas não é tão grande. De quanto? Mas é porque o ano passado foi o recorde histórico, né? O Brasil nunca investiu 280 bilhões em um único ano. E esse ano vai bater o recorde em cima do recorde do ano passado. Vai bater, tudo dando certo, cerca de 300 bilhões. E 80% desse recurso, 80% desse investimento, ele vem do setor privado, ele vem das concessionárias, né? Todas elas, incluindo saneamento, energia elétrica, transportes, todos esses modais, isso tudo vem 80% do setor privado. Como proporção do PIB está aumentando também ou está estável? O Brasil tem uma meta aí, né, que nós precisamos crescer aí em percentual do PIB. O Brasil hoje investe cerca de 2,5% do PIB em infraestrutura. Né? Foi muito mais em outras épocas. Já foi mais no passado. A gente entende que para que haja uma manutenção do nosso estoque de infraestrutura, né? Porque a infraestrutura ela vai depreciando ali, ela vai degradando ao longo do tempo. É necessário cerca de pelo menos 4% do PIB sendo investido em infraestrutura. Só para manter o estoque. Para poder manter o estoque, exatamente. O Brasil é um país continental, né? Nós temos aí desafios enormes, temos regiões de litoral, de serra, de montanha, de chapada e por aí vai. Então é necessário, a gente entende, números da própria ABDIB, tem um livro azul da infraestrutura, fala em torno de pelo menos 4% do PIB para que haja essa manutenção. Hoje nós investimos apenas 2,5%. Então tem um grande desafio aí pela frente, em que pese a gente está batendo recorde ano após ano. Então a gente entende que a gente está no caminho bom, o Brasil está num bom caminho, e esse bom caminho ele conta e ele depende do capital privado para poder fazer esses investimentos. A perspectiva de chegar a 4% ou passar isso
em quanto tempo? Há uma projeção? Pois é, o objetivo é tentar atingir isso o mais rápido possível, mas a gente sabe que infraestrutura, tudo isso são investimentos de longo prazo, né? Esses contratos são todos de longo prazo. Então a gente olha realmente a próxima década, né? É um desafio muito grande que o Brasil precisa fazer, exatamente para ficar cada vez menos dependente do orçamento público, né? Nessa próxima década, e migrar isso para o setor privado por meio dessas concessões. As concessões realmente vieram para ficar, elas já são realidade em vários setores da economia brasileira. Isso tem crescido muito, inclusive agora para setores sociais, como escolas, presídios, creches e etc. Então a gente consegue adaptar o modelo de concessão para uma série de coisas. O Brasil agora recentemente tem um grande desafio com relação à parte de saneamento, né? Mas não menor do que saneamento, nós temos o setor de transportes, talvez maior até que saneamento, que demanda muito investimento exatamente pelo país continental que somos, né? Nós temos aí 3.000 quilômetros entre um ponto e outro do Brasil, às vezes até mais, e a gente precisa conectar isso com rodovias, com ferrovias, portos, aeroportos, hidrovias. Mobilidade urbana também é um grande desafio para o Brasil, né? Nós temos ainda poucos trilhos urbanos de fato acontecendo, né? Um pouco mais concentrado em São Paulo, um pouco no Rio de Janeiro, mas ainda grandes cidades brasileiras ainda carecem, né, de trilhos urbanos para que haja uma mobilidade com mais qualidade. Essa proporção do PIB, que atualmente está em 2,5%, com o objetivo de chegar a 4% um dia, é possível comparar isso com outros países com o mesmo grau de desenvolvimento do Brasil? O Brasil, a gente tem poucos pares no mundo, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma população grande, né? 215 milhões de habitantes, a gente tem um PIB bastante importante, relevante, e uma extensão territorial continental. Então a gente compara o Brasil com poucos países no mundo, basicamente Estados Unidos, Rússia, Índia, China, Canadá, e paramos por aí, não tem muito como comparar. Então, a gente Indonésia talvez com outras características. Com outras características, né? Uma geografia um pouco diferente, mas a gente acaba parando por aí exatamente porque não dá para comparar com países muito pequenos e etc. Os números eles são bem claros, assim, eles falam que realmente esse número de algo entre 3,5%, 4,5%, 5% é o que os países desenvolvidos investem nas suas infraestruturas para manter essa infraestrutura, né? E o Brasil ainda precisa expandir, né? O Brasil ainda precisa, além de manter o que tem, a gente precisa expandir. E o que eu falo manter o que tem? É manter as rodovias, né, em boas condições, fazer suas ampliações, fazer os investimentos necessários, como túneis, como viadutos e etc., pontes e etc., e assim também fazendo as ferrovias, fazendo os aeroportos, né, porque a demanda vai crescendo, o país vai desenvolvendo, vai crescendo, o PIB vai aumentando, e o setor de transporte, na verdade, são as nossas veias e artérias, né, que permitem o país funcionar e a economia funcionar. Quais são os principais gargalos para aumentar esse ritmo de investimentos, ou de aumento do ritmo de investimentos nos próximos anos? O Brasil, a gente costuma dizer que o Brasil não é para amadores, né? O Brasil é campeão em desperdiçar boas oportunidades, né? A gente precisa virar essa chave. Veja o que está acontecendo, por exemplo, no setor de hidrovias, né? O Brasil tem uma quantidade enorme de rios caudalosos, profundos, que servem aí e poderiam servir enormemente para o transporte. E hoje, durante boa parte do ano, nossos rios não são navegáveis. Os rios grandes rios só são navegáveis durante parte do ano, da parte mais chuvosa do ano e não na parte mais seca do ano. O governo tem hoje um programa de concessões de hidrovias muito inteligente, que vai solucionar essa questão, vai permitir que sejam feitos os desassoreamentos, e a palavra é essa, ao contrário de que muita gente fala que é uma dragagem. De fato, tecnicamente pode ser uma dragagem, mas na prática é você desassorear, é você limpar ali o leito do rio para que você permita essa navegação ao longo de todo o ano. Então, existe muita discussão com relação a isso. Os impactos das hidrovias, só para que você tenha uma ideia, Paulo, e o nosso telespectador também, uma barcaça de hidrovias, existe os chamados supercomboios, com 35 barcaças, um comboio desse de hidroviário, ele retira 1.700 caminhões das rodovias.
O Brasil no hoje... Rio Tapajós tem muitos desses comboios que saem. Rio Tapajós, direção Santarém. Né? E direção Miritituba, Santarém. O governo está fazendo agora a concessão do Rio Paraguai, que é uma descida, a concessão da hidrovia do Rio Paraguai. Então, assim, tem muita oportunidade que o Brasil precisa aproveitar. Hidrovias é um exemplo, né? A gente tem uma questão com licenciamento ambiental muito sério no Brasil. Tivemos ano passado aprovado uma nova lei de licenciamento ambiental, de processo de licenciamento ambiental, que tudo indica que vai facilitar bastante alguns casos. A gente tem dificuldade, por exemplo, para fazer obras em faixas de domínio de rodovias, né? Faixas de domínio que já são antropizadas, faixas de domínio que já tem ali toda uma operação há muitos anos ali naquela região. Não é mata nativa, não é nada disso, mas a gente tem dificuldade com o licenciamento ambiental. Tivemos ano passado, o Congresso Nacional deu uma resposta muito bacana para o setor, no sentido, e para o Brasil como um todo, no sentido de flexibilizar, eu não diria nem flexibilizar, mas de dar mais racionalidade e dar mais um processo mais fluido para os licenciamentos ambientais, sem abrir mão, obviamente, da lisura ambiental, do cuidado com o meio ambiente. Então, tudo isso foi aprovado ano passado, esse ano começa a entrar em vigor, a gente vai ver como é que vai proceder. Mas licenciamento ambiental trava muitos investimentos no setor de infraestrutura e é uma questão importante para nós. Rony Glanzmann, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Obrigado, Paulo, uma honra estar aqui com vocês. Poder 360 faz um belo trabalho aí de trazer informação para a sociedade brasileira. Conte sempre comigo, com o Move Infra como um todo, com seus associados, para aproveitar aí essa oportunidade de discutir assuntos importantes para o nosso país. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 9 de fevereiro de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!